Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, e espero que vocês estejam prontos para mais uma aula de literatura. E vamos dar continuidade aí à segunda fase do modernismo, a poesia da segunda fase e especificamente a poesia de Drummond. Vimos na aula passada, né, que Drummond, esse grande escritor brasileiro, tem a sua produção dividida em 4 momentos, ok? O Drummond, na primeira fase, é esse poeta gauche, é o poeta eu maior que o mundo, né? Por quê? O sentimento de Drummond era um sentimento de individualidade, de não aproximação, de dúvida em relação aos relacionamentos humanos, da aproximação humana, né? Drummond não acreditava que o ser humano pudesse se relacionar apenas por amor ou por aproximação. Para Drummond, todo relacionamento humano tinha um fundo de interesse. Se eu tenho uma amizade com você, é porque por trás dessa amizade eu teria algum interesse, alguma preocupação com uma forma de ganho, tá? E aí a gente viu alguns poemas, né, que trazem essa nova perspectiva do modernismo, como No Meio do Caminho, né, o poema da Pedra. Falamos de Quadrilha, que seria um outro poema que traz essa ideia do desencontro, dos relacionamentos, essa dúvida, né, essa individualidade, essa não aceitação do ser humano, né, como alguém que pode de fato se aproximar do outro. Então, Drummond se vê poeta e se vê também, rapidinho, deixa eu me acertar aqui, gente. Drummond se vê poeta e ele não sabe lidar com todas essas influências exteriores que chegam para ele, né? Ele não consegue lidar com essas situações, com esse sentimento ao observar o mundo por outros olhos, os olhos de poeta, né? Então, para ele é muito complicado ser poeta, mas ele não consegue deixar de sê-lo, ok? Só que vamos entrar aí a década, final da década de 30, chegando à década de 40, tá? E aí Drummond, então, começa a produzir de uma outra maneira, né? Porque, como eu disse, todas essas influências, tudo aquilo que acontece no mundo, começa a marcar também a produção de Drummond. Começa a mexer com os seus pensamentos, começa a mexer com toda essa sensibilidade que Drummond tem ao ver o mundo. E aí a gente começa a pensar que a partir de 33 a gente tem, né, a ascensão de Hitler ao poder, o nazismo ganha força, ganha voz, ganha aparência, né? Esses governos ditatoriais vão se espalhando pelo mundo afora, inclusive no Brasil. A partir de 37 a gente tem o golpe sobre o golpe, né, de Getúlio Vargas, que faz com que o Brasil também agora se torne uma ditadura, e Getúlio Vargas também foi um ditador, ok? Deixa eu compartilhar com vocês, aliás, a minha tela, para a gente começar a falar disso aí. Peraí, já ia fazer bobeira. Aí, né, olhando a nossa carinha do Drummond aí, esse rapaz bonitinho, com esse sorriso meigo para nós. Então vamos falar desse segundo momento de Drummond, né? Drummond, esse rapaz extremamente sensível a tudo que acontece no mundo, ele começa a perceber que ele não consegue, ele não pode estar distante dos acontecimentos, né? Ele não pode deixar de se afetar por tudo isso que acontece. Na primeira fase, Drummond tenta ficar distante de toda essa afetação, de tudo que chega até ele. Ele tenta se manter ali mais distanciado do homem, né? Do sentimento humano, da angústia de ser humano, né? Ele tenta ali, então por isso que ele se torna mais pessimista, descrente da humanidade, descrente das relações. Por quê? Porque aquilo afeta, né?
Só que a partir do meados da década de 30, né, a partir de 1935, Drummond não consegue mais se manter tão distante, porque coisas estão acontecendo no mundo, né? Essas ditaduras se espalham, essas ditaduras muito radicais, autoritárias, né? E aí a gente tem o aumento do fascismo, o aumento do nazismo, né? Essas ideias neoliberais se espalhando pelo mundo afora. Então Drummond, ele fala, não, gente, eu sou poeta e a poesia tem que lidar com isso sim. A poesia precisa falar disso sim. Então não tem como fugir disso, né? Toda essa influência, toda essa afetação vai chegar a Drummond. Então, Drummond inicia uma segunda fase. A partir de 1935, ele começa a escrever de uma maneira diferente. E lá na década de 40, né, Drummond vai publicar um livro chamado Sentimentos do Mundo. É nesse livro que Drummond propõe aí essa segunda fase, que a gente vai chamar de social, ou outros que dizem que o eu menor que o mundo, né? Esse ego cede aos apelos, ao chamado do ser humano, à angústia do ser humano nesse período, né? Então é plena guerra mundial que Sentimentos do Mundo vai ser publicado no Brasil, ok? E junto, depois também a gente vai ter José e a Rosa do Povo. São 3 livros, né, que a gente pode falar sobre essa fase social. Então, olha aqui que eu coloquei para vocês. No segundo momento, sem se distanciar, deixar se envolver pela realidade à sua volta, e canta a impotência e a solidão em um mundo mecânico. Ele não se distancia mais, tá vendo? Sem se distanciar, deixa-se envolver pela realidade à sua volta, tá? Drummond agora não é esse cara mais distante, não é esse cara mais pessimista. Ele vê que a humanidade grita, que a humanidade berra, que agora é um momento angustiante, então não tem como ele fugir disso como poeta, né? Ele como poeta, ele precisa falar disso. E canta a impotência e a solidão em um mundo mecânico, frio e político, gente. Então ele vai trazer toda essa ideia para sua poesia. A decepção e a falta de perspectiva diante da fragmentação causada pela guerra. Então Drummond vai falar da guerra, vai falar o estar no mundo na guerra, o que é ser humano na guerra, né? E a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de poder ajudar o outro, né? O sofrimento e a solidariedade do ser humano brasileiro e universal. Ele vai falar disso, né? Como eu falei, vai falar da angústia, vai falar do sofrimento. Temas estes abordados em tom ora esperançosos, ora desesperançosos. Então, em algum momento, ele fala, nossa, essa guerra vai acabar, né? Tudo isso vai acabar. Essa ditadura no Brasil vai acabar. Mas, em outros momentos, ele fala, não, isso não tem fim. Olha o que está acontecendo, olha a maldade sendo feita, isso não vai acabar, né? Ele fica desesperançoso em relação ao final de tudo isso que está acontecendo. Com a mesma ironia, humor e sobriedade estão presentes aí nos livros Sentimento do Mundo, José e a Rosa do Povo. Então, ironia e humor vão ser características fixas de Drummond. Em todas as fases ele vai falar, ele vai trazer esse deboche que é típico do modernismo, né? A gente já viu isso. Ok, meninos? Então, agora, pela perspectiva da segunda fase de Drummond, vamos dar uma olhada nos poemas que eu vou trazer para vocês. Observem que lá nos poemas da primeira fase, a gente tem poemas mais curtos, mais rápidos. Aqui não. Aqui nós vamos ter poemas em que a ideia é a reflexão. É mexer com o interior do leitor, é fazer o leitor refletir sobre o mundo em que ele está. É o ser,
é o estar no mundo, ok? Então vamos lá, meninos, olha só. Eu trouxe para vocês esse poema lindo e maravilhoso chamado Mundo Grande, né? Que está no livro Sentimento do Mundo. Olha o livro, Sentimento do Mundo. Então, quais são os sentimentos que estão no mundo agora, né? Em plena guerra mundial. E aí eu escolhi esse porque esse poema traz exatamente essa transformação do poeta, né, de individualista agora para esse poeta que quer abraçar o mundo, que quer dar acalanto ao mundo, né, que quer levar uma palavra, né, de carinho, uma palavra que possa preencher o vazio da angústia nesse momento. Mundo grande. Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabe nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo. Por isso me grito. Por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo? Conheces os navios que levam petróleo e livros, carnes e algodão? Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito sem que ele estale. Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade, sou muito pobre. Outra hora viajei países imagináveis, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o grande mundo está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Meninos, olha que poema maravilhoso, né? Lindo. Vamos entendê-lo, vamos compreender passo a passo desse poema. Começamos pela primeira estrofe, o quanto que Drummond vai se redimir em relação à sua primeira fase. Como se ele se arrependesse desse momento individualista, desse momento eu maior que o mundo, né? Ele já começa logo do início falando, não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Por isso que muitos estudiosos, muito críticos, vão colocar esse fase do Drummond, meu coração menor que o mundo, eu menor que o mundo, né? Então ele abaixa ali, né, a sua egocidade, né, como se ele não tivesse mais aquele nariz empinado diante do mundo, né? Agora ele se torna mais humilde diante do mundo, diante da situação que o mundo vive. Então ele já começa declarando, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabe nem as minhas dores. Então como é que ele vai ser maior que o mundo se ele não sabe lidar com as dores dele, com as angústias, com o sofrimento dele? Então como é que ele pode se achar que ele pode ficar tão distante, ser tão individual em relação aos outros? Por isso
Gosto tanto de me contar, por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento jornais e me exponho cruelmente nas livrarias. Preciso de todos. Olha só como é que ele muda agora o seu discurso, né? Antes ele não precisava de ninguém, ele vivia a vida dele. Agora não, agora ele precisa falar dessa dor, ele precisa falar do seu sofrimento, do sofrimento do outro, ele precisa gritar, ele precisa se expor, ele precisa de todos. Sim, meu coração é muito pequeno, só agora vejo que nele não cabem os homens. Como é que ele vai dar conta de tudo? Não, ele não dá conta de tudo. Os homens estão cá fora, estão na rua, a rua enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Então, não tem como ele ser maior que o mundo, não tem como ele ficar estranho ao que acontece no mundo, porque as pessoas estão ali, estão na rua, estão sofrendo, a guerra está acontecendo. É isso que ele está falando, né? O mundo é muito maior do que ele pensava, né? Do que a sua individualidade podia propor. Mas também a rua não cabe todos os homens, a rua é menor que o mundo. O mundo é muito grande. Então ele começa a ver a extensão, né, desse sentimento e o quanto que ele quer abraçar tudo isso agora. Tu sabes como é grande o mundo, conhece os navios que levam petróleo, livro, carne, algodão. Ele está falando mesmo da extensão, né? Como o mundo é grande e quantas pessoas estão no mundo, quantos sofrem. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabe como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito, sem que ele estale. Como é difícil ver o sofrimento do outro e muitas das vezes não poder estar ali para ajudar o outro. É isso que ele está falando. Meu coração, eu só voltando aqui, né? Esse poema é bem extenso, então eu peguei as principais partes, tá? Depois vocês podem procurar esse poema. Acho que na apostila tem ele na íntegra, tá, meninos? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Olha como é que ele se coloca agora diante da sua própria poesia, diante da poesia da primeira fase, né? Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas, como ele ignorava antes. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam. Nessa primeira fase individualista, é como se ele não compreendesse de fato toda essa angústia. Então, por isso que ele se afasta. É um movimento de como é que eu posso dizer? De tentar salvá-lo, né? Dessa angústia que o afeta, mas ele não sabe lidar com isso. De resistência. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Então ele está falando que na primeira fase ele fugia, ele criava aqui, ó, países imagináveis, ele ficava escutando outras vozes, mas não a voz do ser humano, não o sofrimento do ser humano, não a angústia do ser humano. Meus amigos foram às ilhas, muitos dos outros poetas faziam a mesma coisa. A ilha seria esse lugar afastado, esse mundo individualista que Drummond vivia. Ilhas perdem o homem, entretanto alguns se salvaram e trouxeram a notícia. Então ele é um desses que se salvou, que conseguiu escutar a voz do homem, que conseguiu compreender o sofrimento, que não dá para fugir dele, né? E trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias, entre o fogo e o amor. Então essas relações se aproximam, que o ser humano é capaz sim de cuidar do outro, de aproximar do outro, porque o outro é frágil como ele, né? Na tentativa de socorrer o ser humano. Então, meu coração também pode crescer, tá vendo? Então, ele também pode ser assim, entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Então, ele está falando, né, desse ódio do presente, que isso um dia vai passar. Né, que ele agora faz parte dessa batalha pelo amor, pela aproximação, pelos cuidados, né? E essa é a vida futura que ele deseja, que todos possam se cuidar, ok? Dá para perceber, né, o quanto é diferente do poema anterior.
A noite dissolve os homens. Essa aqui é para falar sobre a guerra, como a guerra afeta, né? O que é a guerra? A noite aqui é uma metáfora para falar da guerra. A noite é a referência à guerra. A noite dissolve os homens. A noite desceu. Que noite, né? Então a guerra chegou. Já não enxergo os meus irmãos e nem tão poucos rumores que outrora me perturbavam. Tá vendo? Ele não consegue nem enxergar nem mais a própria solidão, a própria angústia, né? Porque a guerra é algo que é inexplicável. A noite desceu. Nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. E o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens, diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes cintilantes nas ruas fardadas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio, os suicidas tinham razão. Quando a gente pensa nessa parte aqui, né, essa descrença em relação a um futuro, uma possibilidade de um final de guerra, de um futuro melhor, né? Olha como é que ele coloca o que é a guerra. A guerra não permite que a gente enxergue os irmãos. A guerra não permite que sintamos a nossa angústia, as nossas tristezas, as nossas perturbações, porque a guerra é algo que toma tanto espaço que não dá nem para a gente preocupar com nós mesmos, porque a gente teme a guerra, né? Espalha o medo, a incompreensão, a desesperança, né? Isso que ele está falando. E a noite é mortal, a noite mata, a guerra mata e mata muito, né? Dissolve os homens e diz que é inútil sofrer, vai morrer, né? Vai acabar tudo mesmo, para que ficar sofrendo, né? Dissolve as pátrias, né? A ideia de nação. A noite anoitece tudo. O mundo não tem remédio. Suicidas é que tinham razão, né? Para que estar nesse mundo? Ao estar no mundo sendo refletido. Mas a segunda parte do poema nos fala de uma esperança. Olha só. Aurora. Aurora não é o final da noite, não é o nascer do dia. Então a aurora seria o fim da guerra, o possível fim da guerra, a luz no fim do túnel. Entretanto, eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vai acender e dos bens que repartirá com todos os homens. Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações. Adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna. E o triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos frios que ainda se não modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo, minha carne estremece na certeza de tua vinda. O suor é um óleo suave, as mãos dos sobreviventes se enlaçam, os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples, macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas de antemanhã, e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces. Aurora. Olha que segunda parte interessante, né? Ali na primeira parte há toda uma desesperança em relação à guerra, mas ele vê que há uma luz sim no fim do túnel, né? Que é essa aurora, que é o final da guerra e o que ela vai nos provocar, né? Ele ainda vê ela muito tímida, o final da guerra não está próximo, mais um dia vai acontecer, né?
expulsa essa treva noturna. O fim da guerra termina à noite, termina a guerra, né? O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos, né? Quando a aurora vier, o fascismo acaba, o nazismo acaba, seria essa a ideia, né? Mas ainda é difícil, porque tem que avançar nessa escuridão, com um sinal verde prepitório. Minha fadiga encontrará a ti o seu termo, minha carne estremece na certeza de tua vinda, né? Então ele ainda tem uma ponta de esperança de que tudo isso um dia irá se acabar. Olha como muda o discurso, né? Como agora ele se aproxima, ele não é mais, né, descrédulo de tudo aquilo que ele negava, né, das relações humanas, do sentimento humano, da angústia humana. Agora ele tem essa angústia e ele consegue falar sobre ela. Tranquilo aqui, meninos? Último poema para encerrarmos o Congresso Internacional do Medo, né? Olha só. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais baixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os braços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. Medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. Medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte, o medo depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Olha só o que ele fala, né, sobre esse momento que ele está vivendo, né? Momento de guerra, momento de ditadura no Brasil. Ele fala que aqui o ódio, não tem nem lugar para o ódio mais, porque é tão aterrorizante que o que sobrepõe em relação a todos os outros afetos e todas as emoções, né, é o medo. Não dá espaço para alegria, não dá espaço nem para o amor, nem para o ódio, porque o medo se instaura na sociedade, né? Então não dá para cantar o amor, só dá para falar do medo. É esse medo agora que reina, que impera no mundo, né? Então, provisoriamente, não dá para falar do amor. Nesse momento, olha só, ele precisa captar, né, o que está acontecendo, qual é o sentimento, ao sentimento do mundo, né? Daí o título. Qual é o sentimento que paira no mundo nesse momento? É o sentimento do medo, do que vai acontecer, né? É o sentimento, é o medo dos sertões, dos desertos, né? É o medo do soldado que está na guerra. Pô, vou voltar para casa, vou ver minha mulher, vou ver meus filhos, vou ver minha mãe, vou ver meu pai. Né? Não é mais o ódio contra o outro, mas é um medo que impera. O medo das mães de não poder ver seu filho que foi para a guerra, ou de em algum momento num bombardeio perder seus filhos. O medo das igrejas, o medo de ditadores, o medo dos democratas, né? O medo que está em cada lugar, em cada posição, que representa algo, tá? O medo da morte, o medo de morrer e o medo de depois da morte, né? Aí a gente pode até pensar numa influência espiritual, religiosa, né? O medo depois da morte, o que será que vai acontecer comigo? Será que existe céu, inferno mesmo? Vou para o céu, vou para o inferno? Então o medo impera de todas as maneiras, né? E depois a gente morre de medo, né? E nesse momento, até as flores que nascerão serão flores medrosas, tímidas, porque o medo impera. Ok, meninos? Bem, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho desse Drummond nessa segunda fase.
esse Drummond menos irônico, né? Apesar de ter poemas em que a ironia vai se fazer presente sim, tá, meninos? Há outros poemas tantos que eu queria trazer para vocês, porque a obra de Drummond é muito vasta e maravilhosa, né? Queria trazer outros poemas, né, que pudessem também falar desse momento complicado no Brasil e o estar no mundo, né, refletir isso. Mas como o nosso tempo é curto, o nosso programa ainda é extenso, né, precisamos ver ainda muita coisa, ficamos por aqui. Dúvidas, deixem para mim no comentário. Ok, meninos? Beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.